O mundo está se moldando para receber o governo do anticristo. É inegável isso. Nós vemos cada dia mais pessoas de religiões e políticas diferentes se reunindo para um fim comum: a paz mundial. Nós vimos recentemente algumas reuniões e congressos que estão acontecendo, especialmente um congresso que houve no Cazaquistão, onde o Papa Francisco foi reunir 50 das autoridades das religiões mundiais. E lá ele pregou alguns temas que próprios católicos estavam reclamando e dizendo que eram temas heréticos, onde desvirtuam a essência de cada fé e relativiza com o propósito de trazer a paz. E nós sabemos que essas ideias elas começaram a ser plantadas na época do Concílio Vaticano II e que hoje estão colocando em prática. Eu tenho alguns vídeos aqui oficiais, estão no YouTube, quem quiser eu dou o link, de monges, padres, bispos, cardeais, freis, todos eles se pronunciando nas redes sociais, inclusive o próprio Papa Bento XVI, dizendo que o que está acontecendo hoje é obra do próprio diabo, que o Papa atual não é um Papa verdadeiramente eleito, por mais que ele tenha passado por um conclave, e que ele não pode ser enquanto um estiver vivo. Temas heréticos de relativizar a fé estão entre os mais debatidos nesse concílio. E nós vemos que um dos pontos primordiais que o anticristo vai pregar é justamente a paz mundial, a paz entre os povos. Todos estão buscando isso, porém nós vemos muitos versos da Bíblia que dizem a respeito de haver uma busca de paz, porém uma falsa paz. Prestem atenção, olha o que diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. E quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Nós vivemos em um mundo que foi construído sob a base de uma economia frágil, uma economia especulativa, a qual se um país, por exemplo a China, falir, o mundo inteiro vai sentir na sua própria economia. Crise que afeta um país, afeta todo mundo. Nós percebemos que essa união política, econômica, religiosa ou qualquer união mundial que seja, facilita muito a vida das pessoas, porém é muito perigosa, porque se um cair, todos caem. Não é de hoje que o homem tenta unir o mundo em um governo único. Desde a época de Nimrod, da Torre de Babel, a qual ele queria unir todos em um local só e fazer um trono aos céus. Daí Deus divide as línguas para que isso não ocorra, não haja comunicação. Uma das profecias de Daniel é daquela estátua de Nabucodonosor, aonde os pés, que é o último governo mundial, vão ser de ferro e de barro, ou seja, não se unirão. Veja o que diz o livro de Daniel, capítulo 2, verso 43. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão mediante casamento. Eu explico já. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Eles farão união com o casamento. Ou seja, nós podemos ver aqueles reinos que se dividiram, os reinos romanos, eles se dividiram, mas se uniram, o que hoje a gente conhece como União Europeia. Essa União Europeia ela é nova, mas antes dela muitas outras uniões foram feitas. Porém, o que vemos é uma total desarmonia entre aqueles países. Recentemente nós vimos até o Reino Unido saindo dessa união. Nós percebemos que eles tentam casar ali as economias, as políticas, mas não conseguem.
E segundo a profecia vai ser assim até o fim. Será que a marca do Senhor é o sábado, que é um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos de Deus? Será que essa é a marca de Deus, o sábado? Porque o Papa disse que deve haver no domingo uma proibição para que ninguém possa comprar ou vender, pois segundo ele, esse é o dia do Senhor, enquanto em toda a Escritura o dia do Senhor é o sábado. Nós temos que filtrar o seguinte: não pensem que o anticristo ele vai vir fazer um acordo em um só dia, que esse acordo vai ser visto e ele vai ser apenas em um momento. Não. Pode ser um acordo que já vem sendo feito progressivamente há muito tempo. Um acordo que vai se construindo ao longo dos anos, às vezes das décadas. E isso, por mais que seja real, ele não é visível aos olhos humanos. Então, este Papa estava dizendo que o desejo de Deus era justamente que existisse todas essas religiões múltiplas, porém que todas fossem unidas em prol da paz. Veja que ele está cancelando praticamente os deuses de cada uma dessas religiões. E me lembra um verso que diz que este homem, ele é alguém que se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, tudo que for deidade, divindade, ele vai se levantar e relativizar, anular, fazer com que essas crenças se unam, e isso já está acontecendo. Existe até um projeto de fazer uma mesquita, uma igreja, uma sinagoga, tudo junto, para que eles cultuem lado a lado, como esse projeto. E outra coisa, não esperem o Templo de Jerusalém ser reconstruído, porque pode Jesus voltar e esse templo nunca ser reconstruído, porque a palavra templo pode aparecer na Escritura muitas e muitas vezes com um significado simbólico e nada mais. O próprio Jesus disse que ele era um templo. A própria Escritura afirma que nós somos o templo de Deus. Então quem garante que esse templo que o anticristo se sentará não seja um templo simbólico? Nós percebemos claramente que toda a profecia escatológica ela tem um quê de puxar para a simbologia. Então, raramente você vai encontrar detalhes que sejam literais. Eu, particularmente, acredito que em todas as áreas do planeta, em todas as esferas religiosas, existem pessoas que são de Deus realmente. São ovelhas que estão em um outro aprisco, um aprisco errado, mas que, segundo Jesus, um dia estarão no aprisco dele. E nós podemos ver uma prova disso, que em Babilônia, nessa crença religiosa que se desvirtuou dos caminhos de Cristo, nessa meretriz que hoje adora outros deuses que não seja Deus, o próprio Cristo diz aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 18, especialmente no verso 4, que existem pessoas de Deus ali e que ele convoca que elas saiam desse meio para que não sejam incorrentes nas punições dela. Veja só, quando ele fala da meretriz, ele diz no verso 4: ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos, das suas punições, onde Deus vai trazer a sua ira, derramando pragas sobre este povo. Muitos especulam que essas pragas são internas. Acredita-se que essas pragas não sejam visíveis, mas pode ser dos dois sentidos. Nós temos pessoas que não eram do povo de Deus naquela época. Eu posso citar aqui Naamã, o centurião, Ruth, que era moabita, a mulher Ciro-fenícia que Jesus atendeu, Melquisedeque, o próprio eunuco que Filipe foi ter com ele. Muitos não estavam ligados ao povo chamado por Deus, mas conheciam a Deus. Era o povo de Deus. Então, muito cuidado com o que você pensa e aponta
a respeito de algumas pessoas. Devemos estudar o que está acontecendo neste mundo e nos prepararmos para o pior. Hoje ficamos por aqui e nos veremos nos próximos vídeos.